Boa noite. Estamos começando mais um programa Odontologia para Todos do jornal O Panorama. Hoje nosso entrevistado é o Dr. Osnei Okumoto, secretário de Saúde do Distrito Federal. Obrigado pela participação, Dr. Osnei. Doutor Ricardo, é um prazer estar aqui e poder comentar um pouco em relação à saúde do Distrito Federal e, de uma maneira geral, também, né, a saúde do Brasil. Dr. Osnei, quem é Osnei Okumoto? Bom, Osnei Okumoto é campograndense, no Mato Grosso do Sul, né? E tenho 58 anos, sou farmacêutico bioquímico, formado pela Universidade Estadual de Maringá, no Paraná, e depois retornei para Mato Grosso do Sul. Sou funcionário público, né, do Estado, concursado na área de hemoterapia, mais voltado para o Hemocentro. Fui coordenador 20 anos do Hemocentro do Mato Grosso do Sul, da Hemorrede, na verdade, que lá nós temos um Hemocentro coordenador e mais 11 núcleos de hemoterapia e 64 agências transfusionais. Então, é uma estrutura um pouco parecida com o do Distrito Federal, mas com distâncias muito longas, né? E aí, depois de um bom tempo dentro do Hemocentro, fui trabalhar no Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, cedido pela Saúde, para fazer pareceres na judicialização da saúde. Então, na liberação de medicamentos, na liberação de órteses e próteses, eu participava, alimentação especial, participava dos pareceres para o juiz. E, posteriormente, fui convidado para ser o coordenador de laboratórios de saúde pública do Ministério da Saúde. E logo em seguida virei secretário de Vigilância em Saúde do Ministério, onde está o Programa Nacional de Imunização, muito comentado nos dias de hoje por causa da vacinação contra o coronavírus. E é uma secretaria que tinha um orçamento aí de 10 bilhões de reais, sendo que 6 milhões são voltados para a aquisição de vacinas. 6 bilhões para vacinas? 6 bilhões. Vamos falar um pouquinho de família, um pouquinho de filhos. Eu quero saber mais sobre você, parte de hobbies, religião. Quero saber desde lá, né, da Faculdade Estadual de Maringá, como que você tocou a vida, na parte também um pouco emocional em relação a isso. Quando eu fui para lá, eu sou de uma família muito humilde, né, no Mato Grosso do Sul, né, meu pai tinha oficina de automóvel, né, e minha mãe era costureira. Então, foi uma infância, né, até um tanto difícil, e com o passar do tempo, a gente perdeu a mãe, eu e minha irmã, que mora aqui em Brasília também, perdemos nossa mãe. Eu tinha 11 anos de idade e aí passei a ser criado por meu pai, por minhas tias, e me restou o estudo, né, para tentar buscar um caminho. E aí então, acho que Deus foi nos ajudando e foi me colocando no caminho certo. E aí então, acabei fazendo a faculdade de farmácia bioquímica e caminhei para os lugares certos, para a hemoterapia e depois para a vida pública, né? Tenho 34 anos de gestão em saúde. E dessa forma, eu estou muito feliz, né, com essa possibilidade de ser um gestor de saúde. Sou especialista em biologia molecular e celular e ensino superior, mas também em gestão de hemocentros, né, em gestão de saúde pública. Então, gosto muito de música, gosto muito de futebol, né? Estou aí, joguei muito. Que time muito... que você torce? Mas é uma coisa mais fácil você perguntar, não? Não, faz parte. Eu sou botafoguense. Nosso time está na... Eu também sou botafoguense, Você só também que eu é de São Paulo. Está rebaixando, né? Para a Série C, eu estou rebaixando para B. Pelo menos não vão ter 2 Botafogos na Série B, né? Verdade. Pelo menos isso, mas o Botafogo é o lanterna do campeonato. Né? É estranho alguém do Mato Grosso do Sul estar torcendo para o time do Rio, né? Por isso que me chama a atenção. Mas, no entanto... a gente com senso de justiça, né, assistindo o jogo do São Paulo com o Botafogo, aí houve uns fatos muito interessantes no jogo, e aí acabei me tornando botafoguense pela injustiça desse jogo. É mesmo. E é muito comentado, né, por todos os botafoguenses e são paulinos. Filhos? Tenho 2 filhos, né, tenho um filho que é psicólogo, está chegando a quinta-feira do Canadá, estava estudando lá, e tenho uma filha que é advogada, que trabalha na Anvisa. Que legal.
Depois de toda essa experiência, né, carreira no Ministério da Saúde, carreira em Campo Grande, você imaginava o que você ia enfrentar na Secretaria de Saúde aqui do Distrito Federal? Pois é, eu fui militar, né? Trabalhei 4 anos no Hospital Militar Você foi temporário? de Campo Grande, fui temporário, Eu né? também fui. R2. E lá eu conheci um amigo, né, que era anestesista, e a gente fazia plantões esporadicamente juntos. E depois ele retornou aqui para Brasília e a gente não se encontrou mais. Quando eu vim para Brasília para ser o coordenador de laboratórios do Ministério, eu falei raramente com esse meu amigo. E aí fiquei 2016, parte de 16, 17, 18 como secretário, e aí fui convidado pelo governador Ibanez para ser o secretário de saúde do DF. E foi muito engraçado, porque eu estava representando o Brasil na OPAS em Washington, depois eu saí, fui para Nova York, na ONU, e numa madrugada lá, o governador Ibanez me ligou e falou assim, olha, né, posso anunciar seu nome para ser o secretário de saúde do DF? Aí eu falei assim, mas quem que está falando? Aí ele falou, aqui é o Ibanez, o governador eleito, né? Aí eu falei para ele, mas o que o senhor nunca me viu, a gente nunca sentou juntos para conversar, né? E ele falou, mas a gente sabe, né, do teu trabalho, do seu currículo. Ele falou, o que o senhor me oferece para ser o secretário de saúde? Ele falou, eu quero uma secretaria transparente, sem corrupção. E eu tinha 2 convites para continuar no Ministério da Saúde, na SVS ou num cargo de diretor na SQT. E aí, com essa proposta do governador Ibanez, eu aceitei vir para o DF. E esse meu amigo lá de trás me ligou, a gente nunca se falava, ele me ligou e falou assim, eu atendi o telefone falando alô e ele falou assim, você é um louco, por que você não falou antes para mim? Eu não ia deixar você assumir essa secretaria, eu ia deixar você ficar no ministério mesmo, né? Então foi muito engraçado, mas foi um desafio. 2019 foi um aprendizado muito grande e aí eu pedi para sair 16 de março de 2020 e retornei dia 26 de agosto de 2020 mesmo. Fiquei 5 meses fora. O que te motivou essas saídas, Ney? Então, eu estava muito cansado, né, nessa época. A Secretaria de Saúde ela é muito pesada e eu me apego muito ao trabalho e me envolvo muito, né, até emocionalmente no trabalho. E foi bem no início, né, da pandemia, do Covid, e tiveram alguns ajustes que precisavam ser feitos nesse início de pandemia. Né? Aí não houve um entendimento, muitas vezes em decorrência do que a gente vinha organizando, e aí com esse cansaço todo, né, com esse envolvimento todo, eu pedi para sair. Mas como eu era secretário de Vigilância em Saúde, eu já tinha tocado epidemias grandes, como de febre amarela, que morreu muita gente em 2017 e 2018. Toquei a epidemia de sarampo, que ainda, né, continua um pouco aqui, e mais 2 surtos grandes que nós tivemos, não tão grandes nacionalmente, mas foi a toxoplasmose em Santa Maria e também a raiva no Pará. Então, e a malária, né, que a gente tinha muita malária naquele período na região norte. Então, lidar com surtos e epidemias nunca foi um problema para mim. Sim. Eu sempre toquei com muita tranquilidade, com muita parceria dos colegas de trabalho, sempre foi muito, muito lúcido nessa parte de poder estudar, de poder ouvir as pessoas, né, e tomar as decisões. Então, às vezes o pessoal fala, o Osney saiu porque ia ter a pandemia de Covid. Né? Não foi por causa disso, né? Foi por problemas mesmo de familiar, meu pai estava com câncer, e você está cansado, e a questão dos ajustes mesmo, né, que você Sim. precisa ter um entendimento maior para que todos possam participar junto dentro da saúde e fazer com que ela aconteça. Mas, ao mesmo tempo, em agosto, você volta, né, para a Secretaria de Saúde. Foi por causa da pandemia? Também. Foi uma necessidade de né, gerenciar uma outra crise como essa? Foi uma missão, né? Quando o governador pediu para eu retornar, eu retornei como interino, continuei como
como diretor-presidente da Fundação Hemocentro de Brasília, né, que eu tenho uma vida toda voltada para a hemoterapia. Então, era uma casa muito simples, né, de se tocar, muito fácil. E como eu estava ainda, né, apesar de ficar 5 meses fora, ainda eu continuava acompanhando a pandemia no mundo inteiro. Eu entrava na internet e aí eu copiava as frases que eu queria e eu montei uma pasta e aí eu ia colocando por cronologia, né, o que estava acontecendo no mundo, o que estava acontecendo no Brasil e o que estava acontecendo no Distrito Federal. Então, em relação à pandemia, assim, eu vinha estudando, vinha acompanhando. Então, quando ele pediu para eu retornar, foi uma missão. Mas eu retornei mais assim, pelo carinho que eu peguei pelas pessoas, né, pelos usuários do Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, porque você consegue criar um vínculo com as pessoas. Eu brinco bastante, né, que eu tenho essa aparência de alemão, então quando eu saía na rua todo mundo me reconhecia e as pessoas vinham conversar comigo, né? E eu comecei a ficar muito amigo das pessoas na rua, né, e muito mais amigo dos servidores, né, dos servidores da saúde aqui do Distrito Federal. E eu falei para o governador Ibanez que quando você entra numa secretaria, que nem a Secretaria de Saúde, que tiveram inúmeras prisões, inúmeros escândalos, né, de vários anos, que a gente chega numa secretaria, você precisa de 6 meses para você mostrar por que você veio, né, para as pessoas confiarem no secretário de saúde, que ele veio para fazer um trabalho, ele não veio para, né, tentar ficar rico, nada desse tipo. Então, isso leva um certo tempo, né, para as pessoas confiarem e todo mundo começar a trabalhar junto com você. E que motivo é isso, né? As pessoas que trabalham com a gente montou uma equipe muito boa agora, temos uma equipe muito forte dentro da Secretaria de Saúde que está dando resultado. A gente, 5 meses fora, a gente encontrou a Secretaria de Saúde com uma dificuldade muito grande, talvez até mais do que quando eu cheguei. Como você vê a parceria do Distrito Federal com o IGES-DF? Então, nesse retorno, né, para a Secretaria de Saúde, a gente teve a necessidade também de trabalhar a questão do IGES. O IGES-DF ele foi montado, ele foi criado, né, na nossa gestão em 2019, com a aprovação da lei na Câmara Legislativa, momento em que foi incluído Santa Maria, ao Instituto Hospital de Base, virando IGES, mas incluindo aí Santa Maria, Hospital de Santa Maria e 6 UPAs. Então, foi trabalhado ali naquele momento um contrato de gestão, para que esse contrato de gestão pudesse fazer o atendimento, né, de todas as necessidades que nós temos dentro da Secretaria de Saúde. E aí, então, a gente começou a cobrar melhor esse contrato de gestão, e quando a gente retornou agora em agosto de 2020, a gente já observou, né, que tinha um passivo grande dentro do Instituto. E aí, então, desde que nós chegamos, estamos tentando recuperar, porque o IGES ele tem uma política, né, de aquisição e de contratação diferenciada, que dá muito mais agilidade para a gestão pública, né, da gestão da saúde, no caso, né, e facilita muito. Então, é um instituto extremamente importante para nós da Secretaria de Saúde. Você vê essa parceria, então, positiva em relação principalmente a essa facilidade. Muito positivo. O que a gente tem que fazer é alinhar melhor essas questões do atendimento da população. Hoje eu encaro que o IGES-DF ele tem que dar uma resposta muito forte em relação à cardiologia, cirurgias cardíacas, hemodinâmica, né, na realização dos exames de cateterismo, de angioplastia, e também dar os resultados importantes na oncologia. Ali você tem uma força muito grande para poder desenvolver, é um local de atendimento de paciente oncológico, então a gente está retornando com essa busca, né, do melhor atendimento da população nessas 2 clínicas que são extremamente importantes para nós. Osnei, eu queria a sua visão sobre o plano de saúde para os servidores da Secretaria de Saúde. Passa uma visão tanto quanto antagônica para a população do DF?
como se os servidores não quisessem utilizar o próprio SUS? Na verdade, eu venho do meu estado, Mato Grosso do Sul. Lá a gente tem um plano de saúde para todos os servidores, né? E esse plano de saúde é muito forte lá. Talvez hoje seja o segundo plano mais forte do estado, né, com hospitais belíssimos, né, que dão condições de atendimento para todos os servidores ali do estado. E conversei, quando eu cheguei, algumas perguntas em relação a plano de saúde para os servidores. Temos aqui um número muito grande de servidores, né, só na Secretaria de Saúde são 50 mil, são 15 mil aposentados e 35 mil ativos, com todos os seus familiares e assim por diante. E logicamente as pessoas elas procuram uma facilidade maior, né, em relação a buscar saúde. Então, logicamente, assim, eu sou servidor público do DF hoje, se eu quiser fazer adesão, né, ao plano de saúde, vão ter os descontos, né, para que eu possa estar utilizando o plano de saúde. Se eu não quiser utilizar, que nem no meu caso, eu utilizo a odontologia, por exemplo, lá de Santa Maria, né, eu vou lá procurar o SUS, né, procurar o atendimento do Sistema Único de Saúde. A abertura de mercado, quando você possibilita, né, que o Distrito Federal possa ter um plano de saúde, isso representa que você vai aumentar muito, né, a questão das clínicas que vão fazer o atendimento, né, de mais esse número enorme de servidores do Distrito Federal. Isso aumenta emprego, isso faz circular mais o dinheiro dentro do Distrito Federal. Isso possibilita que melhore muito as questões da formação dos profissionais aqui no Distrito Federal, quer seja, né, de instituições públicas ou privadas. Então, eu acho que o ganho ele é muito grande. Eu acho que você traz facilidade para quem está aderindo ao plano, mas, de uma maneira geral, quem estiver atendendo o plano necessitará de aumentar, né, o número de funcionários, aumentar o número de servidores, de colaboradores, para poder atender essa grande quantidade de usuários. Então, eu acho que é válido. Ele tem, né, toda uma questão mesmo de assistência e também de melhorar o número de empregos, né, de servidores aqui para o Distrito Federal na área de saúde. E também tem toda a parte também, né, administrativa, que é a área meio, que você vai precisar de ter mais gente. Então, as contratações, o aumento de emprego vai ser muito maior. Sobre a saúde no DF, como que você viu a implantação dos hospitais de campanha aqui no Distrito Federal? Bem, quando eu cheguei, a gente encontrou já o hospital de campanha do Mané Garrincha, né? Esse hospital de campanha ele tinha mais uma característica de ter leitos de retaguarda, leitos de enfermaria para poder fazer, né, o atendimento dos pacientes que necessitavam de internação, né, sem necessidade de ventilação mecânica. Então, era um hospital com vários leitos, com um número de leitos muito grande, e que foi necessário naquele momento que a gente teve o pico da metade de julho até metade de agosto. Então, teve o seu valor. O hospital de campanha da PM, né, que tem 80 leitos de UTI e 20 leitos de enfermaria, até hoje ele está funcionando quase com 100% de internação, porque a gente teve um aumento de casos agora recentemente, né, quando a gente nomeou aí de segunda onda, e é um hospital que está dando resultados muito bons. O importante em relação ao hospital de campanha da PM é que o valor, né, do leito de UTI, da diária da UTI, é um valor muito bom, tá? E além disso vai ficar o legado. Todo o material que está lá, todo o equipamento, né, vai ficar permanente para a Secretaria de Saúde. Então, acho que foi, né, um bom contrato, né? Houve um problema no início, depois isso foi consertado quando fizeram pela segunda vez a licitação. Eu acho que é um grande ganho para a população aqui do Distrito Federal e principalmente para os gestores. Vamos falar um pouquinho sobre as leis que beneficiam a saúde bucal da população no Distrito Federal. As leis que nós tivemos aprovação no ano passado, né? A lei que leva o ortodontista para a escola e a lei que também com uma certa restrição de material
um material que o dentista utiliza no consultório, um dentista que precisa de um material que precisa de maior controle. Como você vê isso, a implementação dessas duas leis na Secretaria de Saúde, a regulamentação delas, até chegar na comunidade, no dia a dia das pessoas? Essas leis elas são muito importantes. Eu notei assim, uma diferença muito grande em relação quando se fala de saúde bucal no Distrito Federal, do que, né, tange a saúde pública em relação aos outros estados. Aqui eu sinto no Distrito Federal que a população ela não enxergou ainda, ou ela não tem ainda o conhecimento que ela tem o direito de ser atendido gratuitamente, né, nas unidades básicas de saúde. Nos CELS, né? Nos CELS também, né, na questão da secundária. Então, isso me surpreendeu muito, né? E eu tenho falado sempre, quando eu posso conversar com os nossos colegas da atenção primária e secundária da Secretaria de Saúde, que a gente tem que ampliar a questão do atendimento, né, na rede pública, dar oportunidade para as pessoas que não têm condições, né, de serem atendidas ali e, posteriormente, de ter o primeiro atendimento, de serem encaminhados para os CELS, de acordo com a necessidade, né, ou que essas pessoas também possam migrar, né, para as clínicas privadas e ter o seu atendimento. Então, isso me deixou assim muito surpreso, né? Então, Você acha que falta informação? Eu acho que falta informação e faltou também por parte da política mesmo, do poder público, né, há longos anos atrás, de ter iniciado esse trabalho, né? Eu acho que hoje a Secretaria de Saúde, eu estou pedindo muito para o complexo regulador, para que seja regulado alguns procedimentos, principalmente, né, dos CELS, para que a população ela entenda que ela pode ser atendida numa unidade básica de saúde e que, se tiver necessidade de ter um atendimento mais especializado, né, que ele tem condições de fazer esse atendimento totalmente gratuito, né? Então, regular esses atendimentos é muito importante, porque a população ela não fica perdida, né? Ela vai atrás, né, do serviço e, logicamente, sendo atendido. Secretário, qual a sua visão sobre a representatividade da odontologia na Secretaria de Saúde do Distrito Federal, né, e na política em geral, na Câmara Legislativa aqui do DF? Eu tenho conversado muito, né, com alguns odontólogos que fazem parte da Secretaria de Saúde, do que a gente pode oferecer de melhor, né, para a população. Então, pequenos ajustes são necessários, mas eu notei assim que havia, na nossa chegada, falta de manutenção dos equipamentos, né, que poderiam dar um atendimento melhor à população, e aquilo me entristeceu um pouco, né? Então a gente pediu, né, para que a gerência pudesse estar trabalhando melhor a questão da manutenção, porque é fundamental que o profissional ele tenha condições, né, de trabalho e que ele possa fazer o atendimento adequado dessa população. E aí a gente começou a trabalhar muito essa questão de recuperar equipamentos, de fazer aquisição de insumos necessários de melhor qualidade para o atendimento. E também a gente foi observando que muitos lugares precisavam de ter odontopediatras, que eles pudessem melhorar e ter equipamentos apropriados para atender crianças. E depois toda a questão da educação, né, das crianças, de escovação, né, da importância, do conhecimento que eles têm que ter em relação à saúde bucal. E então, acredito ainda que, pela essa surpresa que eu falei anteriormente, eu acho que tem muito a melhorar, tem muito que investir ainda, né, na questão da saúde bucal, para que a gente possa oferecer mais atendimentos, ter mais acesso da população à odontologia aqui do... Hoje ainda falta insumos para a rede pública em relação à odontologia? Não tenho recebido reclamações, né, em relação... em 2019, no final de 2019 eu tive, né, na farmácia central, conheci até uma dentista que estava lá, que é responsável pela guarda de todos os insumos que são adquiridos, né, da Secretaria de Saúde,
E aí eu notei que tinha insumos suficientes, que tinha insumos que foram adquiridos e todos eles muito bem armazenados, muito bem cuidados na questão da logística. O que eu senti mesmo é falta de atendimento, né? Falta de acesso por desconhecimento da população. Eu acho que é isso que precisa um pouco a gente estar trabalhando. Mais divulgado, mais divulgado, né? Encorpar mais a equipe, chamar todo mundo para conversar, né? Chamar os técnicos, né, que auxiliam, né, os técnicos da saúde bucal. E aí, então, juntamente, né, com todos os odontólogos, a gente fazer uma grande campanha dentro do Distrito Federal para que a gente possa divulgar, né, o acesso que a gente pode dar à população e logicamente, né, solucionar os problemas. Osnei, vamos à pauta do momento, vacinação, fura-fila, né? Como que está a lista de prioridades no Distrito Federal, quando ela vai chegar nos consultórios privados dos dentistas, quando ela vai chegar para os alunos de odontologia? Isso é muito importante porque tudo dependia inicialmente da liberação da Anvisa para os fabricantes de imunizantes anti-Covid. Depois que a gente teve a liberação, faltava a vacina chegar, né? Então, recebemos um quantitativo pequeno de vacinas. Esse quantitativo fez com que a gente iniciasse na primeira etapa a vacinação de quem estava na linha de frente, né? Dentro dos hospitais. Dentro dos hospitais. E aí, então, trabalhando também, né, com pacientes acima de 60 anos, né, que estavam em asilos, casos de repouso, e também com os indígenas, né, que sempre eles estão na primeira etapa. E aí a gente observou, né, que realmente havia necessidade da linha de frente e houve muitas reclamações por parte dos trabalhadores em saúde, né, que estavam às vezes numa retaguarda e que não tinham essa oportunidade de estar recebendo a vacina. Então muitos reclamaram, né, mas aí com uma semana a gente já recebeu mais vacinas e hoje a gente vai atender todos os profissionais de saúde, da saúde pública do Distrito Federal, sem distinção, né, de função. E também todos os hospitais que fazem atendimento, hospitais particulares que fazem parte da rede aqui do Distrito Federal. Então, a gente entende que as vacinas estarão chegando, né, estamos participando aí de várias conversações com o Ministério da Saúde, fazendo um acompanhamento para que a gente possa ampliar, né, o atendimento de toda a população e principalmente da saúde. Naquela época, na semana passada, a gente fala aquela época, parece que faz muito tempo, né? Mas na semana passada eu sei que os odontólogos reclamaram bastante porque eles estavam na UBS e não estavam recebendo a vacina naquele momento, apenas aqueles que estavam ajudando a fazer a coleta, né, do SUAB para o PCR, RT-PCR Covid, né? Então, esses recebiam a vacinação normalmente, estavam no cronograma. Hoje não, hoje todos eles vão receber, e então isso já alivia muito para nós, né, da gestão, como também para eles que estão na linha de frente no atendimento na atenção primária. Mas eu creio que em breve a gente terá mais vacinas, a gente vê a liberação aí de mais insumos vindos da China, tanto para atender, né, o Instituto Butantan, como para atender Mil Manguinhos na produção também da vacina de Oxford. Então, tenho certeza, né, que as liberações estarão acontecendo de uma maneira muito simples, muito correta e que as produções vão acontecer. Eu estive ontem com o governador Ibanez, visitando a fábrica aqui em Brasília, que já começou a produzir IFA, né, da Sputnik V, né, da Rússia. Então a gente vai falar assim, nossa, mas é a única fábrica, né, que vai produzir IFA no Brasil. É a única que está produzindo IFA no Brasil e que está entrando com a documentação na Anvisa para conseguir, né, a aprovação e utilização emergencial. Então eles têm uma previsão de produzirem 8 milhões de vacinas por mês, que é um quantitativo que ajuda muito o país. Você acredita que existe alguma possibilidade dos estudantes de odontologia
estarem vindo para esse primeiro lote, essa parte mais prioritária, por terem contato diretamente com os pacientes? Ainda a gente tem que fazer conta, né? Não é tão simples assim de eu poder falar, em decorrência de que a gente tem algumas análises importantes em relação à população idosa ainda, né? Nós estamos aqui no Distrito Federal fazendo o monitoramento da transmissão da doença. A gente, 7 semanas atrás, chegou a 1,3 de transmissão. Foi o que gerou o decreto dos bares fecharem mais cedo, de não ter música ao vivo, essas coisas todas. E aí houve um decréscimo importante, baixou para 0,90 e alguma coisa, depois 0,80, 0,79. Agora começou a subir novamente, porque a gente está pegando os resquícios da festa de Ano Novo, da festa de Natal. Então hoje ele já chegou a 0,94. Então a gente está um pouco preocupado, monitorando os leitos. E aí o que a gente observa, que a nossa média móvel de mortes está de 8 até a 10, e o que a gente observa é que as mortes acontecem, né, com pacientes acima de 70 anos, 80 anos, 90 anos. Então, essa é uma população que a gente tem que ter um carinho para a gente observar, né, e, logicamente, eu queria vacinar todo mundo. Todo mundo vai ser vacinado, com certeza, esse ano. Mas todo mundo quer receber primeiro, né, quer receber antes. Eu gostaria de poder abrir a vacinação para todas as pessoas, mas a gente ainda depende do quantitativo que está chegando. E aí, logicamente, os alunos de odontologia, né, vão ter a hora certa de receber a vacina. Eu, pelo menos, não fui vacinado até agora, né? Então o pessoal fala, o secretário foi vacinado. Eu falei, não furei a fila, não. Então, no momento certo, eu vou ser vacinado. Osnei, te preocupa o carnaval? Eu acho que o carnaval, né, pelo que eu percebi, foram cancelados em vários locais, mas, no entanto, vai ter, né, o feriado. Muita gente viajando, né? Vai ter o feriado. Então, nós estamos num período de verão, muita praia, muita possibilidade, né, das pessoas estarem indo. Mas eu tenho visto aí que um número muito grande de pessoas estão preocupadas. Eu acho que Brasília, que tem essa característica de viajar muito, né, o pessoal não viajou muito, né, nesse início de ano. Muita gente ficou em Brasília mesmo, as pessoas procuraram se resguardar, e a gente observa isso, né, quando a gente vê o nosso índice de transmissão. E não sei, em relação ao Distrito Federal, eu acho que ainda vai ser tranquilo, as pessoas estão muito conscientes, estão sabendo o que está acontecendo no norte do país, né, um número muito grande de pessoas estão hoje internadas aqui no Distrito Federal, nos hospitais privados, porque eram pessoas que tinham condições de sair de Manaus, de Porto Velho, de Boa Vista e chegarem e se internarem aqui em clínicas privadas aqui do Distrito Federal. Então, eu acho que tudo isso leva as pessoas a pensarem antes de sair. Mas eu observei assim, que, né, o brasiliense ele viajou pouco em relação aos outros anos. Secretário Osnei, eu gostaria de te agradecer muito por essa entrevista, por esse espaço, né? Num período tão conturbado, que você trabalha 24 horas por dia, então te agradecer muito, né? Essa visão sua, essa sua experiência e tudo que está passando e trazer informação para a população. E também para os dentistas, né? Que Sim. É nossa área mais temática aqui, digamos. O pessoal tem o hábito de dizer que a gente, como gestor, né, tem que olhar a saúde de uma maneira geral, né? Então, a gente procura ouvir, né? Eu sou um secretário que tem facilidade de ouvir as pessoas, de conversar e de entender, de recuar quando está errado e de avançar quando está certo e tem o apoio das pessoas. Um fato importante agora foi quinta-feira, nós inauguramos o hospital de campanha, você perguntou, né? Eu não falei, o hospital de campanha de Ceilândia. O hospital ficou excelente, né? Foi utilizado todo o material, os equipamentos que foram utilizados no hospital de campanha do Mané Garrincha, e está muito bonito, muito eficiente, né, a questão do atendimento lá no hospital nessa primeira semana. E temos certeza, né, que esse legado que vai ficar para a população aqui do Distrito Federal vai ser cada vez mais importante, porque é um hospital
que futuramente se transformará num materno-infantil e que a gente possa, dentro desse caminhar, né, a gente poder fazer o atendimento da população e de poder atender todos os servidores, né, em todas as categorias dentro da Secretaria de Saúde, para que haja um encaixe de toda a dinâmica da Secretaria e que ela consiga andar com muito mais rapidez, né, e que ela tenha mais eficiência. Eu observo assim que tem muitos profissionais excelentes aqui no Distrito Federal, na rede pública, que fazem um trabalho belíssimo, viu? Eu fiquei muito impressionado com a capacidade de um grande número de profissionais que estão atuando na rede pública. Te agradecer mais uma vez, te desejo sucesso, né? Nessa Obrigado. empreitada, nesse desafio, né? E foi hoje o programa Odontologia para Todos. O Panorama, experiência além da notícia.